Olá, meus queridos! Como dito que eu ia fazer para vocês, segunda-feira chegou, dia 21, mas para mim é dia 20. E eu falei que ia gravar no domingão, no dia que eu ia sair de viagem, para sair para viajar. Na verdade, eu saio, meu avião sai no dia 21, né? Sai de madrugada, né? Bem de madrugada, mas eu tenho que sair de casa antes, porque eu não moro perto de Guarulhos, então tem que sair bem antes, para não correr risco de não ter ônibus para eu ir daqui da rodoviária de Campinas lá para o aeroporto de Guarulhos. E depois de lá tem que ainda ver as coisinhas que precisa lá, as coiseiras tudo, e vamos que vamos, né? Eu quero fazer tudo com muito tempo, muita antecedência para não ter enrosco, né? Assim, estou me programando para tal, né? Bom, mas como eu disse, segunda-feira tá chegando. Eu tô fazendo alguns videozinhos, não sei se o pessoal vai gostar. Eu fiz um da mala. Claro que o vídeo é bem bestinha, né? Montar uma mala, bem bestinha, né? Só para vocês ir acompanhando passo a passo das coisas, mas eu não sei se eu vou continuar fazendo, porque o povo nem veio da mala, nem quis ver. Acho que o povo não tá nem com o que aí, né? Porque se a pessoa não tá nem aí com a mala, então ela só quer saber só do fruto no fim. Porque a fruta, ela nasce com a preparação da árvore, né? Então primeiro planta a semente, depois nasce o brotinho, do brotinho ela vai, vira adulta, depois ela sai a florzinha, depois da florzinha vem a abelhinha, faz a polinização, para depois nascer a frutinha. O povo parece que só quer ver a fruta pronta. O pessoal tá achando que é supermercado, só chega e fala, não, eu quero só a fruta pronta. Eu não tô nem com o que aí, né? Se o povo acha que é assim, problema de cada um, né? E seja o que Deus quiser. Eu só tô de olho, eu só fico vendo a quantidade de visualização. Todo dia visualiza 1.000, 1.100, 1.200, 1.000, 1.100, 1.200 no bastidor. Chega no videozinho que é pequenininho, rapaz. Nossa, rapidinho de ver. Você olha assim em 2 minutinhos. O povo não vê. Eu só observo, só observo. Mas vamos lá. Meus queridos, então, para vocês que estão vendo, dia 21/10/2024, nesse exato momento, eu devo estar já chegando lá em Lima, ou se já não cheguei, aí eu tenho que ficar esperando até meio-dia, acho que é meio-dia que vai o negócio lá. Eu não lembro direito, mas acho que é até meio-dia. Acho que é meio-dia, coisa, pega outro avião para chegar 2, 3 horas da tarde lá em Cusco. Aí em Cusco, o professor só vai ficar em Cusco sempre. Não vai sair de. Não. Todos os dias lá em Cusco. O senhor vai fazer a viagem lá nas linhas de Nazca? Não, eu tinha previsão de ir para o lado do deserto. Não vou mais para o lado do deserto. Não vai, professor? Não vou para o lado do deserto. Eu iria se eu fosse com o cajado com as coisas. Como eu não vou para lá. O que eu tenho que fazer é a conexão, pelo que eu entendi do espiritual, eu preciso fazer a conexão com, como que diz o índio, né? Espero que vocês vão ver o vídeo de amanhã, né? De terça-feira para vocês, né? Que está lá programado do índio, né? Vocês vão ver que ele pega, bom, eu não sei, eu acho que nesse vídeo ele não fala não, mas em todo caso é assim, ele fala que eu sou o comandante da grande nave e que a grande nave é onde está o povo dele antigo, dos incas, dos maias, dos egípcios, isso aqui é povo antigo, né? Então ele diz isso, dizer é uma coisa, certo? Aí ele disse também, não nesse vídeo, tá? Mas em outros casos, acho que eu já fui falando para vocês dos bastidores, que ele, como é que diz? Que ele, oh Deus do céu, a cabeça vai falhando tudo, né? Que iriam, quando o pai dele veio para cá, queria designar um espírito do povo antigo deles para ficar junto comigo. Tanto é que quando aconteceu lá, eu estava fazendo atendimento ainda lá na garagem, né, daquele meu amigo lá. E aí lá na garagem ele pegou e teve uma pessoa que eu atendi, a pessoa falou assim, nossa professor, eu tô vendo um índio gigante aqui, nossa, assim assado. Então já tinha chego, né? Ele falou e a coisa aconteceu e já tinha sabido o que tem. Mas eu preciso fazer como se fosse a comunicação de tudo.
certo? Porque a águia já está comunicando. Agora eu preciso fazer a conexão com o condor. Então a águia já tem fazendo sinais, piando, fazendo todas as coisas. Agora eu preciso fazer a conexão com o condor para juntar a águia com o condor. E aí a coisa começar a fluir. Eu tenho que juntar os povos lá do céu dos céus, juntando a águia, o céu da águia com o céu do condor. Aí a gente consegue fazer alguma coisa, certo? Então, eu vou ver se... Bom, vamos andando. E assim vamos. Meus queridos, chuva. Bom, eu criei uma expectativa gigantesca da chuva. Falei, nossa, cuidado com a chuva. Fiz, nossa, um furdunço aqui. E claro, eu vou falar um negócio para vocês. Eu confesso que eu rezei para Deus para que não viesse aquela chuva tão forte aqui. Eu falei, eu quero que venha a chuva, mas não desse jeito. Não quero esse trem, não. E aí, moço, e mesmo com essa chuvinha que aconteceu, deixa eu explicar uma coisinha para você, que saiu aqui no jornal. Jornal da Infomone. Bairros de São Paulo voltam a ficar sem energia elétrica neste sábado. A companhia disse estar trabalhando para restabelecer a energia em bairros como Pinheiros, Vila Andrade, Jabaquara e Santa Amaro. Não é pouca coisa, tá? Então, tudo tá ficando sem energia. Chega lá, resolve um negocinho, cai o outro. Vai um negocinho, cai o outro. E daqui vai, e daqui. Então, nós estamos com um sistema precário. Tem gente que tá falando, por causa da árvore. Até o presidente começou a enfiar os dedos pelas mãos lá, os pés pelas mãos, como é? Falando também. Rapaz, não é bem assim. Desculpa lá, sabe qual que é o problema? Os biólogos falam assim, não, tem que deixar, porque é natureza. Eu não sei quem que foi o louco que falou que tinha que plantar árvores gigantescas dentro da cidade. Nós precisamos plantar árvores gigantescas em praças, em lugares públicos, em parques. Sabe o que acontece? Nos bairros, nas ruas, aquela árvore gigante. Chega nos parques, aquela arvorinha vagabunda. Aí a gente vai plantar um monte de pequenininha. Eu não quero um monte de pequenininha, eu quero as árvores gigantescas nos parques. Um monte de pequenininha eu planto dentro da cidade. Mas, deixa acontecer, né? O povo vai, mas eu quero entrar numa outra teoria aqui. Vamos lá, presta atenção. Jornal do Estadão. Por que a tempestade prevista não aconteceu em São Paulo? Especialistas explicam. Muito bem. A versão é a seguinte, dos cientistas. A tempestade prevista para o final de semana em São Paulo não teve força esperada. Até a noite deste sábado, as chuvas que prometiam chegar a 250 milímetros de acumulado em algumas regiões perderam intensidade. O maior índice pluviômetro registrado no território paulista foi de 96 na cidade de Avaré, a 260 quilômetros da capital, e em seguida Campos do Jordão com 52 milímetros, municípios lá na Serra. Muito bem, então não deu aquela chuva torrencial que estavam prevendo e tudo mais. Aí eles falaram que, mas é porque encontrou não sei o que encontrou não sei o que lá, mudança de rota, corredor de umidade amazônico, aquele mundo de desculpa esparrafada. Aí tem a parte da ciência. Eu vou falar para a parte que eu acredito que é espiritual, ou seja, não é de laboratório, mas nós da espiritualidade sabemos que é assim que funciona. O que acontece assim, se o povo soubesse o poder que tem, o povo usaria esse poder para coisas grandiosas, maravilhosas. Exemplo. Quando começar a anunciar, vai ter um terremoto, vai ter uma tempestade, não sei o que, vai ter uma tempestade mais gigantesca, automaticamente as pessoas começaram a orar pedindo para não acontecer. Eu fui um que falei, olha, eu não quero problema na minha viagem não, e não vem com essas coisas não para estragar minha viagem. E tá tão brando, moço. Nossa, ficou uma chuvinha leve à noite aqui. Começou a chover, acho que umas 8 horas. E ficou aquela chuvinha leve, mas sem vento, sem nada, tranquilo, graças a Deus. E espero que mantenha assim esse tempo nubladinho por um bom tempo, um longo tempo. Espero, inclusive, que eu possa ver alguma nave espacial acompanhando meu avião. Isso seria incrível e maravilhoso se isso acontecesse. Vamos rezar para isso, né? Quem sabe? Bom, aí
o que que acontece? Quando nós pedimos coisas, nós geramos energia. Nós gerando energia, as coisas movimentam. Existem seres, existem energias específicas que elas entendem os desejos humanos. Existem energias que elas entendem as coisas que são pedidas, que são clamadas, que são solicitadas. Então, quando junta um monte de pessoa e pede a mesma coisa, a energia acontece. Aconteceu isso quando teve as secas. Vocês lembram das secas? Tava tendo seca, começou a faltar água e todo mundo começou a rezar, pedir, 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 pedir. De repente começou a chover. Então, gente, nós temos essas situações, tá? Ah, mas professor, tem alguns casos que não é bem assim. Concordo com você. Às vezes a força humana não é suficiente para com que as forças lá dos céus. Realmente, é uma disputa de força. Então vai tendo os controles de uma força para cá, uma força para lá. Mas que Deus me atendeu, graças a Deus me atendeu. E eu estou feliz e satisfeito. Então nós temos duas versões, uma da ciência e outra da espiritual. Eu acho que convém juntar as duas, tá? Porque não pode nem ser só uma, nem ser só a outra. Combinado? Muito bem. Vamos lá. Dólar. O dólar disparando, explodindo, explodindo. Nesse domingo, o dólar 5,70. É muito alto, gente. É muito alto. Isso aqui é uma verdadeira desastre. Isso aqui deixa o brasileiro mais pobre, faz com que o dinheiro dele não valha nada. Gera, sim, uma dificuldade, uma pobreza sem precedentes. E eu só observo. Porque isso aí gera realmente um problema muito grande. Ah, professor, mas para sua viagem não vai ser bom? Se o dólar valorizar bastante frente à moeda peruana, eu acho maravilhoso. Porque chega lá eu troco e tô feliz, tô feliz, tô feliz, tô feliz. Mas a gente sabe que não é bem assim, que pode não ser bem assim. Né? Então, cenas do próximo capítulo. Vamos vendo, rezando, clamando, pedindo, seja o que Deus quiser. Combinado? Muito bem. Vamos lá. Então nós temos a questão de dólar que está explodindo. Bolsas de valores. A bolsa da Alemanha, dentro da bolha. Subiu um pouquinho na sexta, 19.657, aquela bolha bonita. E a do Brasil dá aquela quedinha de leve, 130 mil, ou seja, a bolsa está quieta. O problema nosso está sendo o câmbio. A bolsa está lá parada. Para mim já faz 3 anos que ela está parada. 2 anos, para 3 anos que ela está parada. Bolsa parada, moço, para investidor, tudo sai fora. É só participação dos lucros. E se não tem participação dos lucros, então o que eu estou fazendo aqui? Não sei se vocês estão entendendo. E vamos que vamos. E seja o que Deus quiser. Muito bem. Commodities. Nisso até o Brasil tem sorte, porque está subindo o dólar, subindo o dólar, subindo o dólar, mas o commodity caindo, segurando, tudo lindo. E o petróleo Brent a $73 o barril. Sobe o nosso dólar aqui, cai o barril de petróleo lá fora. Eu vou falar uma coisa para você. O Lula tem uma sorte, rapaz, porque isso daqui vai ter sorte assim lá na casa do chapéu, como diz o dito popular. Porque é muita sorte. É muita sorte. Professor, não é sorte não, é competência não, moço. Porque se o petróleo tivesse nos $80, a pressão para subir o combustível aqui no Brasil era monstro e ia ter que acontecer. Bom, as multinacionais, as empresas estatais do governo do Brasil bateu o recorde de prejuízo. 9 bilhões. Uma monstruosidade de prejuízo. O governo do Lula, prejuízo, prejuízo, prejuízo. No governo do Bolsonaro dava lucro e ajudava o governo. Agora do Lula está dando prejuízo, prejuízo, prejuízo e nós vamos ter que pagar esse prejuízo com juros e correção. Alguém fez empréstimo no seu nome e você vai ter que pagar esses juros, essa dívida. E rezemos. Combinado? Muito bem. Vamos lá. Jornal do Estadão. The Economist, 2 pontos. A economia dos Estados Unidos está maior e melhor do que nunca. Poucas visões capturaram melhor a engenhosidade mundial dos Estados Unidos.
No dia 13 de outubro, um foguete de propulsão gigantesca construído pela SpaceX foi lançado até a borda da atmosfera antes de mergulhar de volta à Terra e ser cuidadosamente capturado pela torre de pórtico da qual apenas alguns minutos antes havia decolado. Graças a essa maravilha da engenharia, os grandes foguetes puderam se tornar reutilizáveis e a exploração espacial mais barata e mais ousada. No entanto, assim como o lançamento foi um testemunho do empreendedorismo do americano Elon Musk, captou tudo o que está errado em sua política. Em seu apoio a Donald Trump, Musk espalhou informações incorretas sobre fraudes eleitorais e alívio de furacões e ridicularizou seus oponentes como idiotas mal intencionados. Bom, aí fica contando um monte de história que não tem nada com o que ver. Eu quero saber da economia dos Estados Unidos está maior e melhor do que nunca. O que acontece é o seguinte, Estados Unidos, tudo de investimento bélico, de guerra, Estados Unidos sai na frente. Então, se vocês pararem para perceber, isso que aconteceu com o foguete é a mesma coisa que foi quando o homem pisou na Lua. O que aconteceu com o foguete voltando, estacionando de volta, depois de sair para o espaço e depois voltar, isso é a mesma coisa como se fosse ter pisado na Lua. Ou seja, foi isso que fez a Guerra Mundial parar, porque, olha, os Estados Unidos detêm de tecnologias gigantescas que nós não. Isso mostrou que os Estados Unidos está acima de tudo quanto que é coisa. E os outros não. Na época parou-se. Só que tem um detalhe, esse fenômeno que fez, não seria aquele negócio para anunciar a lambuja dos 50 anos que Jesus tinha arrumado, que deve ter conseguido mais uns 20, 10, 20, que o Chico já tinha desencarnado, então não conseguiu falar, olha, parece que deram mais um tanto. Isso aí. Por que não? Se deu 50 de lambuja, podia dar dado mais 20 a mais. Ué, simples assim. E isso para mim foi um símbolo tal como de pisar na Lua. Ou seja, nós estamos exatamente naquele momento de quando o homem pisou na Lua. Naquele momento. Então olhem o que estava acontecendo no mundo de guerra e dá uma bisoiada. E outra coisa. Os Estados Unidos fazem a economia deles crescerem quando tem guerra. Tudo que tem guerra faz a economia americana subir, crescer como nunca. É o que movimenta. E eu só observo. Certo? Se guerra dá lucro e eu sou um país capitalista, eu vou querer guerra. Se isso dá dinheiro e eu fabrico e eu ganho muito dinheiro, eu vou querer guerra. Esse é o grande problema. Certo? Uma análise nua e grotesca, tá ok? Uma bem simplória, tá? Não é nada científica isso aqui, tá? É uma coisa de bate-papo. Jornal da Infomoney. Estados Unidos diminui burocracia para comprar pescados brasileiros. Os Estados Unidos foram o destino de 87% do total de pescados exportados pelo Brasil no segundo trimestre desse ano. E nós vamos exportar mais ainda? Como é que vai ser isso aí? Por que estão fazendo isso? Vou contar um segredinho para vocês. Para não comprar da China. Os Estados Unidos não quer mais comprar da China. Está dando preferência para o Brasil. Isso é ótimo. Para o Brasil é maravilhoso. Só que tem um detalhe. Nada impede que a China manda para cá, eles trocam a embalagem e falam que é brasileiro. O povo é esperto, rapaz. Chinês não dá ponto sem nó, não, viu? Chinês tem olho pequeno, rapaz, mas enxerga mais do que qualquer um com olho redondo. Não vai nessa onda, não, que vocês vão ver só qual é que é. Eu só observo. Certo? As trocas e as mudanças do que está acontecendo. E se os Estados Unidos estão dependendo mais do Brasil, se já estão comprando coisas do Brasil, dedicando mais ao Brasil, liberando coisas para o Brasil, os Estados Unidos vão querer controlar e segurar o Brasil na rédea. Então, Lula, segura aí. Nós já vamos falar do Lulita já, agora. Jornal da CNN. Lula embarca nesse domingo para a Rússia
Presidente participará da cúpula dos BRICS. Rezemos. Cúpula dos BRICS, onde está para entrar? Irã, Venezuela, país tudo da desgraça do terror. Tudo quanto que é país que não preza a democracia, tá tudo querendo entrar. E nós estamos sendo como a mamãe. Vem, vem, vem. Já escutava aquela teoria maluca lá de trás que o planeta ia ser dividido em dois. E eu tô vendo tudo acontecer. E realmente está acontecendo. E eu só observo. Rezemos, meus queridos, rezemos. E já quem está fazendo a lição de casa, parabéns, fazendo maravilhosamente. Jornal da Infomoney. A Argentina quer implementar programa de trabalho obrigatório para detentos. Perfeito. Detentos ficarão responsáveis pela manutenção dos presídios onde estão. Bom, aí é um problema, né? Se eu for fazer manutenção dos presídios, eu posso arrumar e ver o que tem para arrumar e fazer alguma coisa para fugir? Não é isso, não. A manutenção é em questão de financeiro. Então, eles têm que pagar pelo custo deles. E não nós, como é aqui. Então, hoje é assim. Um ladrão faz uma atrocidade, acaba com a vida de uma pessoa, rouba, mata um pai de família, estupra, faz todas as coisas trampaiadas, faz negócio de droga, arrebenta tudo. Aí ele vai para a pensão do Covas, como chamava aqui no estado de São Paulo quando tinha um governador vivo, que são os presídios. E o presídio, quem paga somos nós através dos impostos. Ou seja, além do cara me roubar, além do cara me prejudicar, além do cara me ferrar, eu ainda tenho que pagar a comida dele, tenho que pagar a hospedagem dele, pagar a segurança dele, pagar... Não, ele tem que se autopagar. Ele tem que trabalhar para se autopagar. E o trabalho vai fazer bem, porque ele tem que trabalhar, ele tem que fazer a cabeça dele largar a mão de porcaria e começar a criar vergonha na cara e trabalhar. Então, Milei está de parabéns com essa medida. Espero que seja contaminado o Brasil com essa ideia, né? Apesar que o povo vai odiar. Se fizer aqui no Brasil, acho que tem protesto, rebelião, sai explodindo tudo. Aqui é só falar que vai ter rebelião, os caras, não, vamos liberar até visita íntima pros outros, sem olhar, sem investigar, sem fazer nada, né? Vamos limpar tudo isso daí. Problema, hein? Problema, hein? Problema. Eu só observo. Jornal BBC News, uma matéria maravilhosa. Abre aspas. A desigualdade desafia tudo. Desafia o contrato fundamental das sociedades. Diz Nobel de Economia. O economista James Robinson, que ganhou na segunda-feira, dia 14, na semana passada, o Prêmio Nobel de Economia, disse que não esperava por isso. Estou um pouco em choque. Um belo de um prêmio, né? Robinson e seus colegas foram reconhecidos por seus estudos empíricos e teóricos para entender a disparidade na prosperidade entre as nações e a sua análise da desigualdade. Então a teoria dele é assim: nós temos desigualdades políticas e sociais. E o grande problema da desigualdade está na política. Por incrível que pareça. Quanto mais desigualdade política, mais desigualdade tem no país. Quanto mais for equilibrado a questão política, mais nós tivermos menos autoritarismo, menos um só que manda, mais cresce o país. Então é um estudo muito bom. Eu gostei de ler aqui, claro, ele dá algumas outras versões, bastante versões aí, tá? E é uma matéria ótima para leitura. Pensa numa matéria incrível, depois eu aconselho vocês irem lá ler na BBC News. É maravilhoso, eu achei muito bom. O cara é inteligente, tá? Ele não pegou e fez um negócio socialista, não. Ele pegou e mostrou o que de fato é o problema. O problema é o poder absoluto. Quando um só tem poder, ele esquece dos outros lados. Então a gente tem que ter comparativos e nós temos que ter pessoas pensando diferentes para que consigam ter o equilíbrio, certo? Mas sem guerra, sem afronta. Então um lado pensa do seu jeito, o outro pensa do outro. Aí quando chega num plenário, aí se discute.
Mas fora disso, não pode ter ataque fora. Certo? Muito bem. Jornal DW Brasil. Crise esquecida. Guerra mata milhares e gera fome no Sudão. Todo mundo, eu viro e mexo, fico falando. Todo mundo só fica vendo. Gaza, 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 Gaza. A Ucrânia tá deixando de lado. Mas mal sabe como é que o povo tá passando um problema perereco lá. E o Sudão? Confronto entre as forças rivais se recrudescem e levam organizações de ajuda humanitária a deixarem o país. Ao menos 20 mil já morreram e mais de 11 milhões tiveram de deixar seus locais de moradia. Para vocês verem o problema que é as grandes guerras. E o Sudão é um problema sistemático que já tem desde quando eu fui a primeira vez para a África. Ali é um problema seríssimo. Ali envolve tanto crença quanto poder pelo poder. É um problema seríssimo. E tem grupo paramilitar, ou seja, tipo crime organizado, essas coisas assim. E fica ali naquela coisa. Não fica nem de um lado nem do outro, nem de um lado nem do outro. Isso acontece no Oriente Médio. Problemas, guerras. Isso acontece em um monte de outros países. Problemas, guerras. Agora, não acha que não tem dedinho de fora, porque sempre tem um dedinho de fora. É um que apoia o paramilitar e o outro que apoia não sei o quê, e fica lá mantendo aquela desgraceira total. Problema sério. E quem paga o preço? 11 milhões de pessoas na pobreza. Por causa do poder. Então o cara, Nobel da economia, ele tem razão. E ninguém olha para eles. Crise esquecida. É isso aqui, ó. Anos, anos e anos. Ninguém olha. Tá lá, tô com a camiseta lá da África. Parece, engraçado, né? O pessoal gosta de coisa colorida, né? E vamos que vamos. Eu só observo. Só observo. Jornal RFI. Ingresso de tropas norte-coreanas na guerra da Ucrânia afeta equilíbrios de segurança na Europa e Ásia. A Coreia do Norte começou a mobilizar um número significativo de soldados para ajudar a Rússia na guerra com a Ucrânia. Um contingente inicial de 1.500 soldados das forças especiais norte-coreanas já chegou à cidade russa de Vladivostok, perto da fronteira entre os dois países, para receber treinamento. O apoio de Pyongyang a Moscou sela a recente aliança militar assinada entre os dois países, mas também poderá perturbar o equilíbrio de segurança na Península Coreana. Como é que é, então? O ingresso de tropas norte-coreanas na guerra da Ucrânia afeta equilíbrios de segurança na Europa e Ásia. O homem pisou a lua. Faz a conotação. Tamo indo, hein? Tamo indo pro precipício. Bom, no fim aqui tem duas matérias que a gente vai conversar, sabe, depois desse negócio das guerras, interessante, tá? Jornal Reuters. Israel bombardeia Beirute e Gaza após foguetes atingirem o norte de Israel. De novo, estão atacando todo dia. Então parece que é repetição. Fala, mas você já falou isso aí ontem? Isso tá acontecendo. Todo dia, mesma história. Mesma história. Então Israel está bombardeando Beirute todo dia. E Gaza quase todo dia. Duas frentes ativas sem parar. Tchum, 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 sem parar. E aquele drone que jogaram e tentaram matar o Netanyahu, Jornal da Infomoney. Netanyahu diz que ataque do Hezbollah contra sua casa foi um grave erro. Israel afirmou que um drone foi lançado do Líbano contra a casa de férias do premier. A tentativa do Hezbollah de assassinar ele e sua esposa neste sábado foi um grave erro, depois que o porta-voz disse que um drone foi lançado do Líbano contra sua casa de férias. E ninguém quer falar que foi ele. E o Irã falou, não fui eu não. O corpo falou, mas o Hezbollah faz parte de você? Foi você, então a responsabilidade é sua. Ai, rapaz do céu. Aí tem uma outra matéria maravilhosa da BBC News.
A morte do líder do Hamas é abalo sísmico para o grupo, diz analista. Esse cara seria mais ou menos assim. Eu vou fazer uma análise bem jocosa, mas não levem ao pé da letra, tá? Por favor, tá? É só porque a pessoa que eu vou falar, ela tem uma representatividade muito grande. Exemplo. Seria como matar o Lula, por exemplo, certo? É algo que destruiria o PT, por exemplo. Porque é o maior nome do PT, é o maior nome que tem, e o cara se simplesmente deixar falecesse amanhã, desencarnasse amanhã, iria abalar totalmente o partido. O partido ia ter que tentar encontrar uma outra, isso aí leva tempo, não ia ter a popularidade e o carisma que ia ter, não ia ter aceitação pelo povo, etc, etc, etc. Então é quase essa conotação que estão fazendo. Como se fosse uma personagem onde não é fácil surgir o outro no lugar. Porque o Lula, o povo pode não gostar do Lula, mas ele é um personagem que meu querido, não tem pra ninguém. O cara tem o dom, o cara ele consegue fazer o povo gostar dele e lá, mas gosta pro errado, não interessa, o povo gosta, 50% da população ama ele. Então é nessa conotação. Então, o que eles estão falando? Que é um abalo sísmico, porque realmente agora criou um buraco. E agora? Agora ninguém sabe o que faz. Agora é tudo assim, sem estratégia, sem nada, não sei o que faz. E aí, o que nós vamos fazer? Provavelmente vai vir um enviado de outro lugar para tomar a frente e a situação. Mas o pessoal que está lá vai começar a brigar entre eles, falando: não, é nós. Nós somos nós, que esse negócio de vir gente de fora para querer mandar aí na gente. Então, realmente, eu acho que vai dar uma balada, assim, no sentido de mudanças profundas nessa questão do Hamas. Então, eu acho realmente que agora começa-se a resolver esse problema para fazer a reconstrução da faixa de Gaza para acabar com aquela coisa ali. Só que vai ser igual ali na Cisjordânia, onde Israel tem o controle e faz o controle de todas as coisas, aí tem a paz e a harmonização. Eu acho que vai ser nesse sentido. Tudo indica que vai caminhar para esse sentido. Assim espero, assim resolva. Mas vamos ver, né? Isso é uma possibilidade. A realidade é outra, depende do amor. Se forem muito religiosos, é só aparecer um líder religioso e tá desgraça feita tudo de novo. E aí aparece outro religioso ou religioso. Então, se a representação for mais religiosa do que política, não vai parar por aí. Certo? Essa minha ótica nua e crua, e me perdoa por ter usado o presidente para tal situação. Mas eu não vejo, nem Bolsonaro para mim tem uma representatividade tão grande quanto do Lula. Assim, das pessoas gostarem de olho fechado. Certo? Porque os bolsonaristas às vezes gostam do Lula, do Bolsonaro, depois não gosta, uma parte gosta, outra parte já não gosta mais, gosta mais ou menos. Já o pessoal ali do Lula gosta mesmo, porque gosta mesmo e segue, vai que vai. Jornal da Infomoney. Tem que deixar as claras, viu, gente? Não é porque eu amo, o Lula pra mim não me agrada nada. Só ver os prejuízos que tá dando nas estatal, já pra mim, olha o dólar como é que tá. Pra mim, isso daí, esse pensamento de fazer dívida, pra mim, isso é coisa de gente irresponsável. Jornal da Infomoney. Colômbia registra a maior alta de cultivo de coca em 20 anos, diz Nações Unidas. Se está aumentando cada vez mais e mais cultivos dessas porcarias, dessas drogas, significa que tem mais e mais pessoas consumindo. E se tem mais e mais pessoas consumindo, significa que tem mais e mais pessoas ficando num estado de vicissitude, de vício, louco. E aí é que mora o grande perigo e o grande problema. Por quê? Porque nessa brincadeira a sociedade está se afundando, se autoeliminando.
elas estão ficando como se fosse o filme do Robocop, onde aquela máquina, eu preciso do negócio, aí ele começa a funcionar e o bichinho lá funcionando e vai fazendo o controle do bicho até ele perder as estribeiras e querer sair destruindo tudo e todo mundo. Eu só observo. Vamos lá, as matérias que eu falei que seria interessante. BBC News, presta atenção. Precisamos odiar os processados para deixar de comê-los, fecha aspas. Diz autor de best-seller sobre indústria de alimentos. O que ele fala? A matéria é incrível. A BBC News, cara, só faz matéria top. Pensa no jornal gostoso de ler. Eles parecem uma revista, mas aquelas revistas bem elaborada. O que ele está falando é o seguinte: a indústria processada, ultraprocessada, ela tem gostos que a gente gosta. Ela tem o doce, o açúcar, que deixa a gente com vontade de comer mais e mais sem parar. Ela tem aquele sal do embutido, ela tem aquele tempero do embutido que faz você querer comer mais e mais e mais, uma salsicha, outra salsicha, calabresa, linguiça calabresa, defumada, e vai com o processado. Bacon, e vai com o processado. Salgadinho, é pão, é não sei o que, tudo processado da indústria, tudo processado. Tudo processado. E aí ele fala, não tem jeito, porque é muito mais gostoso mesmo. A hora que você vai comer é muito mais gostoso. Só não acha depois que você quebra e você cria um negócio do seu cérebro pra você não gostar, pra você ter eu tenho ódio, eu não quero saber disso aqui, né? Isso aqui é ruim. E eu não sei se vocês viram um estudo aí que parece que explodiu a quantidade de câncer entre jovens no intestino. Problema, hein? Câncer entre jovens de intestino, problema. E seríssimo. E pra gente encerrar com chave de ouro, olha essa matéria aqui da BBC News também. O bilionário que detestava ser rico e doou sua fortuna de 3 bilhões de dólares. O sonho de Elon, não sei nem falar o nome dele, vou falar só Elon, nunca foi ser bilionário. Ele preferia surfar ou fazer escaladas, em vez de acumular dinheiro. No entanto, fazendo aquilo que despertava sua paixão, ele enriqueceu com a empresa de roupas para atividades de ar livre, Patagônia, que fundou com a sua esposa em 1973. A empresa tem uma fortuna, um faturamento de 1 bilhão de dólares por ano. Seu sucesso o colocou em 2017 na lista da revista Forbes das pessoas mais ricas do planeta. O cara ficou extremamente chateado. Para ele, isso era uma prova de seu fracasso. Era um sinal de que ele não havia cumprido a sua missão de tornar o mundo um lugar melhor e mais justo. Olha só que interessante. Em 2022, ele anunciou que doaria todas as ações da Patagônia à Holdfast Collective, um fundo dedicado à proteção da natureza e ao combate às alterações ambientais. Além disso, ele criou a Patagonia Purpose Trust, uma fundação que continua gerando 100 milhões de dólares anualmente para cuidar do planeta. A Terra é agora o nosso único acionista. Ele, com 83 anos, em mensagem aos funcionários e clientes. Em vez de abrir o capital, você poderia dizer: abrimos o capital com um propósito. Em vez de extrair valor da natureza e transformar isso em riqueza para os investidores, usaremos a riqueza que a Patagônia cria para proteger a fonte de toda a riqueza. Ou seja, o acionista é a natureza. Então todo lucro, a empresa continua lutando, vivendo, e todo lucro reverto para a própria natureza. É o que eu quero fazer com a espiritualidade, a autossustentabilidade. Montar uma estrutura, um parque, um negócio, um hospital, uma faculdade, universidade, alguma coisa. Coisas que gerem riquezas, para que aquela riqueza possa patrocinar e financiar os estudos e os trabalhos da espiritualidade, sem fazer com que as pessoas que se dedicam com a espiritualidade precisam ficar loucas tendo que trabalhar sem parar.
Nós precisamos trabalhar por amor. E não com a preocupação de que tem conta para pagar. Quero agradecer as ajudas das pessoas que sempre estão nos ajudando, fazendo as doações. Imensa gratidão. Vocês não sabem como que isso ajuda. Vocês não têm noção de como que isso ajuda. Se não fossem essas ajudas, eu não estaria fazendo a missão do Peru. Se não fossem essas ajudas, eu não estaria fazendo a loucura de me mudar para Birigui, como foi espiritual falou. Eu não estaria fazendo um monte de coisa. Mas um monte de coisa eu não estaria fazendo. Só estou conseguindo executar tudo por ajuda de vocês. Então vocês podem ter certeza de uma coisa. Vocês fazem parte da minha missão. Podem ter certeza absoluta disso. Meus queridos, que Deus abençoe vocês. Jamais a verdade absoluta, somente um prisma. Namastê.